vocês? Hoje vamos ter mais uma aula de matemática, lembrando sempre de lavar as mãos, passar álcool em gel e, se sair, usar a máscara. Hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. Medidas de comprimento servem para medir distâncias, largura, altura. Então, nós vamos ver quais medidas a gente usa para isso. A gente vai estudar as 4 principais medidas de comprimento: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas são as quatro medidas principais. A principal delas é o metro. Por exemplo, a nossa altura é medida em metros. Então, cada um tem uma escala. Grandes distâncias, grandes larguras, muito grande, a gente usa quilômetros. Quilômetros é, por exemplo, a distância entre 2 cidades, distância entre 2 estados. Então, é quilômetros. Metro. Metro a gente usa para poder, por exemplo, medir uma sala, a altura desse quarto, a largura da nossa sala de aula, a nossa altura. Centímetro. Coisas que cabem na nossa mão. Por exemplo, a altura dessa caneta, a altura desse quadro. Então, coisas que são mais pequenas, mas nem tanto. E milímetros são coisas muito pequenas. Por exemplo, uma agulha, a largura de uma agulha, a largura de um lápis. Então, são coisas muito pequenininhas que não dá nem 1 centímetro. Então, mais ou menos isso aí. Para entender bem, a gente tem que assistir o outro vídeo que a tia postou, que lá tá explicando direitinho. Aqui nós vamos ver agora o que surge com as medidas de comprimento. Medidas de comprimento nos dá 2 fatores aí: perímetro e área. A gente vai aprender o que é cada um e a diferença entre eles. Primeiro, vamos estudar o que é perímetro. Perímetro significa em volta. Então, a gente vai medir em volta de uma figura. Por exemplo, nós temos aqui um retângulo que tem 3 metros de altura e 5 de largura. Qual vai ser o perímetro desse retângulo? Se a gente reparar, a gente precisa medir em volta do nosso retângulo. Mas ele só deu a medida desse lado e só deu a medida desse lado. Como que a gente vai medir tudo se a gente só tem 2 medidas? No retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, as medidas se repetem. Se aqui embaixo é 5, aqui em cima também é 5. Se desse lado é 3, desse lado também é 3. Porque no retângulo, a gente tem que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, agora a gente já consegue calcular nosso perímetro, que é a soma de todos os lados. Em volta todos os lados. A gente vai somar todos os lados desse retângulo. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. 10 mais 6, 16. 16 metros, porque aqui tá metro. Então, reparem que eu somei 5 mais 3 mais 5 mais 3, que deu igual a 16. Tenho que somar todos os lados. Toda vez que falar em perímetro, a gente vai somar todos os lados. Vamos ver mais um exemplo que vai ser muito comum no nosso livro. Trabalhando perímetros aí no nosso livro, a gente vai ver muitas figuras assim, quadriculadas, cheias de quadradinhos. Então, ele nos dá que cada medida desse quadradinho é de 1 centímetro e pergunta o perímetro. Então, se a gente sabe que cada espacinho desse aqui tem 1 centímetro, a gente consegue calcular o perímetro dessa área. Mas como, tia Renata? Vamos contar quadradinho por quadradinho e ver quantos formam todos os lados. Vamos ver aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa parte aqui tem 6 centímetros. Vamos ver essa lateral. 1, 2, 3. 3 centímetros. Vamos ver essa parte. Todos os lados. Nenhum lado pode ficar de fora. 1, 2, 3. Também é 3 centímetros. Vamos ver essa parte aqui. 1, 2. 2 centímetros. 1, 2, 3.
3 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. Então, a gente já sabe todas as medidas. Agora, o que a gente faz para calcular o perímetro? Soma todos os lados. Guarda isso bem no coração. Perímetro, soma todos os lados. Então, a gente vai somar aí. 5 mais 3, mais 2, mais 3, mais 3, mais 6. Tudo isso aqui vai dar o nosso perímetro. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 6, 22. Então, 22 é o nosso perímetro. É a soma de todos os lados. Reparem que aqui na quina, o nosso quadradinho contou para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E contou para cá. 1, 2, 3. Então, não importa se é o mesmo quadradinho. Ele vai ser contado 2 vezes quando eles estiverem aqui na ponta. E não é para contar todos os quadradinhos que eu tenho aqui dentro. É só para contar os quadradinhos da borda. A gente precisa saber quantos centímetros a gente tem em volta. Não é dentro, tá legal? Tem diferença. Dentro vai ser outra história que a gente vai ver agora. Dentro vai ser área. Vamos ver o que é área. Se o perímetro é a soma de todos os lados, a área é o que está dentro. Então, no nosso livro, nós também vamos trabalhar assim, com uma área quadriculada, com esses quadradinhos. E ele nos diz que um quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado. O que significa 1 centímetro quadrado? Que o lado de todos os lados do nosso quadrado vale 1 centímetro. Então, ele tem 1 centímetro quadrado de área. Então, essa aqui é a nossa medida para fazer isso aí, 1 centímetro quadrado. E agora ele está perguntando qual é a área da nossa figura. Se perímetro é o que está em volta, a gente contou as bordas, a área é o que está dentro. A gente vai contar todos os quadradinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 centímetros quadrados. Nem sempre ele vai falar que é centímetro quadrado. Às vezes ele vai dar o exemplo de um azulejo, vai dar vários exemplos. Então a gente tem que ler a pergunta para saber o que coloca aqui do lado. Por exemplo, se ele falar que é área de azulejo, a gente escreve aqui 18 de área. Não precisa escrever centímetros quadrados. Isso aí depende do exemplo do livro, depende do que ele vai pedir. Mas a gente tem que saber que a área é o que está dentro. A gente vai contar todos os quadradinhos. Tá legal? Então essa é a diferença aí de perímetro e área. Perímetro em volta, área dentro. Tá legal? Bons estudos, façam um dever aí, obedeçam a mamãe de vocês e tchau, tchau.